Graças, paz, abençoados. Bendito é o nosso Deus. Deus eterno, o Espírito, o Cristo ressuscitado. Sou o irmão Van, direto de Cabedelo, Paraíba, capital João Pessoa. Amém? Glória a Deus. Quero dar continuidade a esse estudo abençoado, né? Não sou dono da verdade, nem tenho a verdade absoluta. A verdade absoluta e a dona da verdade são as Escrituras, a Bíblia. Amém? Glória a Deus. Este livro que você tem conhecido como Bíblia, né? A Escritura ou as Escrituras, e ela contém, né, as revelações para manter os filhos de Deus, os cristãos, né, os salvos, os eleitos, predestinados, os escolhidos antes da fundação do mundo, firmado de acordo com o que diz, com o que revela as Escrituras. É um livro histórico? Sim, é um livro histórico, mas nela nós podemos encontrar, tirar, né, as nossas dúvidas, as incertezas, alguns questionamentos, as doutrinas, né, tudo aquilo que as religiões ensinam, certo? E aí você só vai poder comparar cada doutrina de acordo com as Escrituras. Amém? Então, eu quero continuar falando, né, que esses vídeos que eu estou mostrando, postando aqui no canal Metanoia da Graça, desde já agradeço teus comentários, tua participação, tua inscrição, né, graças a Deus, de ontem para cá, nós tivemos 3 inscritos, amém? Chegam 3 e sai 1, né? Chega 1, sai 2, chegam 4, sai 1, então, e assim a gente vai mandando ver, crescendo, né? O que não pode é parar, né? Eu não sou de retroceder, não sou daqueles que retrocedem para a perdição, mas vamos avançando de acordo com o grau de conhecimento e de acordo com o que as Escrituras nos revelam. Amém? Glória a Deus. Então, a você, bem-vindo. Abriu o YouTube, já deu entrada no estudo, você já vai lá e deixa teu like. Ajuda pelo menos aí, deixa teu like. E se você não é inscrito, se inscreva no canal do irmão Van, aqui de Cabedelo, canal Metanoia da Graça. Glória a Deus. Amém. Vamos lá. Então vamos ver aqui. A questão aqui é o seguinte. Jesus morreu para salvar, continuando, Jesus morreu para salvar toda a humanidade. Então, uma boa parte da cristandade, ela é dividida, acredita que sim, Jesus morreu para salvar toda a humanidade. E vários versículos já citei aqui, e uma outra parte diz que não. Jesus não morreu para salvar toda a humanidade. Jesus, o sacrifício de Cristo Jesus, foi para salvar os eleitos, somente os predestinados. E é isso que nós estamos estudando, segundo as Escrituras. Então, vamos ver aqui. Eu falei no vídeo passado que toda a humanidade estava morta em seus delitos e pecados. Romanos capítulo 3, versículo 9 ao 18. Efésios capítulo 2, versículo 1 ao versículo 6. Paulo, tanto em Romanos como em Efésios, né, revela que toda a humanidade estava morta, tanto judeus como gentios. Agora, se estava morta a humanidade espiritualmente, né, o espírito morto, depravados em delitos e pecado, como pode um morto ter poder de escolha? É um questionamento forte contra a doutrina do livre-arbítrio, ok?
de que o homem tem este poder, esta capacidade de decidir se quer ou não. Como ele pode decidir? Como é que ele pode reagir? Como é que ele tem essa capacidade, morto espiritualmente, para as coisas espirituais? Aí a gente já vê que não bate, né? Que não está de acordo com os ensinamentos do apóstolo Paulo. Mas vamos ver aqui que o plano de Deus para salvar os eleitos, os predestinados, os filhos de Deus, todos quantos tinham seu nome escrito no livro da vida. Então, este plano de Deus para salvar os seus escolhidos foi estabelecido desde a eternidade. Então, por aqui, a gente já vai percebendo que o plano de Deus foi feito, foi traçado, foi projetado para a salvação antes da eternidade, antes do homem existir, antes de Adão, né, receber o Espírito, o fôlego de vida, antes de Adão pecar, Deus já tinha traçado o plano para a salvação antes da fundação do mundo. Mas antes, vamos ler aqui Efésios capítulo 2, versículo 8, que diz: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é uma dádiva, é um dom de Deus. Ou seja, a fé é um dom de Deus, a salvação é um dom de Deus, ok? Vida eterna somente por meio da graça de Cristo Jesus. E isso não vem do homem, não é criado no homem, não é gerado. O homem não tem este poder, esta graça de querer, de decidir se quer ser salvo ou não, mas vem de Deus, é dom de Deus, ok? Agora, este plano de salvação, esta dádiva, né, de salvar, aqui, ó, a graça salvadora, aqui, ó, salvos pela graça. Então, esta graça salvadora, ela já tinha sido planejada, arquitetada, programada, já estava nos planos, nos decretos, nos projetos de Deus antes do pó do mundo. Presta atenção aqui, olha só, Atos capítulo 15, muito importante, muito interessante. Por isso que eu peço a você, deixa teu like e você não é inscrito, se inscreva neste canal para a glória de Cristo Jesus. Atos capítulo 15, então preste atenção que esta graça aqui para salvar, né, foi um dom de Deus, já estava planejado, Deus já tinha planejado, Deus já tinha um plano antes de Adão pecar. Olha só, aliás, antes de Adão ser criado, antes de Adão vir à existência. Atos capítulo 15, versículo 12 ao 18. Vamos para Atos capítulo 15, né, versículo 12 ao 18. O 12 diz: todos ouviram em silêncio, enquanto Barnabé e Paulo lhes relatavam os sinais e maravilhas que Deus havia realizado por meio deles entre os gentios. Olha só, Paulo já espalhando o evangelho da graça, sem lei, sem batismo, sem ceia, né, que é a Páscoa dos judeus, sem jejum, né, uma graça, é um dom, é gratuito, né, uma graça limpa, né, salva o espírito, a alma, né, a consciência, e depois, né, a salvação, né, para a vida eterna, de um espírito glorificado para morar no reino eterno de Cristo Jesus. Aí ele diz: maravilhas que Deus havia realizado por meio deles entre os gentios. 14 diz: Pedro lhes falou sobre como Deus visitou primeiramente os gentios para separar dentre eles um povo para si. Olha só, irmão, isso é muito forte, isso é revelação. Por isso que eu digo, se dá uma força aí, o irmão Van, Deus, olha o que é que Pedro disse: Deus visitou primeiramente os gentios, ou seja, no meio dos gentios, Deus separou dentre eles um povo
para salvá-lo. Deus predestinou um povo. Deus elegeu um povo entre os gentios. Deus não tinha elegido Israel como seu povo? Agora Deus elegeu, separou dentre os gentios um povo para si. Isso é maravilhoso. Chama-se graça, soberania, escolha soberana do Eterno, de Yahvé. E isso está em pleno acordo com o que disseram os profetas, como está escrito. O que é que estava escrito? O que é que Pedro leu e passou, né, para a igreja, os seus contemporâneos? Depois disso, voltarei e restaurarei a tenda caída de Davi, reconstruirei suas ruínas e restaurarei. Restaurarei o quê? 17. Para que o restante da humanidade busque o Senhor, incluindo os gentios, todos os que chamei para serem meus, todos os que chamei para serem meus, o Senhor falou. Olha só. Ou seja, todos os gentios, mas toda a humanidade, todos os gentios na sua totalidade, não, somente os que só os que ele chamou para serem meus. Quem disse foi Deus, ou seja, somente os eleitos entre os gentios. Agora, versículo 18, para a gente concluir aqui, ele diz: aquele que tornou essas coisas conhecidas desde a eternidade. Olha só. Ou seja, desde a eternidade, Deus já tinha seu povo. Desde a eternidade, Deus já tinha seus eleitos. Desde a eternidade, Deus já tinha a sua escolha. Ou seja, um povo, os escolhidos, os eleitos, para serem salvos. Para serem chamados filhos de Deus. Amém? Glórias a Cristo Jesus. Agora, presta atenção aqui no que nós vamos ver, essa sequência sobre a salvação, que veio desde a eternidade. Se é eterna, como é que o homem iria escolher Deus? Ou seja, o próprio Deus já tinha escolhido dentre os judeus e os gentios o seu povo. Aí você vai perceber quem é o povo de Deus, quem são os eleitos, quem foram os escolhidos antes da fundação do mundo. Deus escolheu entre os judeus e entre gentios. Agora, o reino de Deus é preparado desde a fundação do mundo. Então, tudo já estava preparado. O reino, a salvação, o Cordeiro de Deus que foi imolado antes da fundação do mundo, os escolhidos que tinham seu nome escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. Presta atenção aí, vá se ligando que o negócio é muito mais profundo do que simplesmente ler e mandar. Não, calma. Olha o que é que diz aqui Mateus 25, 34. Mateus, capítulo de número 25, versículo de número 34. Então, tudo já estava programado, tudo já estava preparado, tudo já estava escrito, tudo já estava nos decretos, nos planos de Deus, antes dos séculos, antes da fundação do mundo, na eternidade. Deus já tinha seus salvos, já tinha o Cordeiro, já tinha o plano, já tinha os seus filhos, o seu povo, tudo. Por isso que a Bíblia diz que nada e ninguém, pode pegar Deus de surpresa. Ele preparou, ele decretou para a eternidade futura, ele coordena e dirige tudo, que pertence a ele. Tudo é pertencente, está ligado ao domínio e à soberania do Deus eterno. Presta atenção aqui agora, versículo 34 diz: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita. Isso aqui, eu estou lendo o versículo como se eu estivesse no ano 30,
me lançando agora esse texto para o ano 70, onde isto aconteceu, certo? Então, o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham vocês que são abençoados, benditos por meu Pai, recebam o rei, como herança o reino que ele lhes preparou desde a criação do mundo. Antes da fundação do mundo, o reino já estava pronto. Antes da fundação do mundo, Deus já tinha decretado aqueles que iriam ser salvos e aqueles que não iriam ser salvos para a vida eterna. Então, o reino já estava preparado antes da fundação do mundo. Outra coisa aqui, Deus nos escolheu para a salvação desde a fundação do mundo, irmão. A escolha, é por isso que eu disse no vídeo anterior, essa história, né, esta doutrina do livre-arbítrio, que o homem tem poder de decidir sua salvação, é uma falácia, é uma cortina de fumaça, é uma verdadeira enganação. Um homem morto espiritual não tinha e não tem o poder de escolha das coisas do espírito, de escolher nada espiritual. Por quê? Porque a salvação tinha sido decretada antes da fundação do mundo. O Cordeiro já tinha sido imolado para salvar os seus filhos, os eleitos, os predestinados, os escolhidos de Deus. Segundo Tessalonicenses, então vou mostrar para você que Deus nos escolheu, Deus escolheu o seu povo, seus filhos, para a salvação desde a fundação do mundo. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 13. Olha o que é que diz o 13. Quanto a nós, não podemos deixar de dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor. Somos sempre gratos, porque Deus os escolheu. Foi uma escolha ou não foi? Eleição ou não foi? Escolheu para quê? Para estarem entre os primeiros a receber a salvação por meio do Espírito, que os torna santos pela fé na verdade. Deus vos escolheu. Está aqui, ó, gratos, porque Deus os escolheu para estarem entre os primeiros a receber a salvação por meio do Espírito. Então, o Espírito que convence, o Espírito que transforma, o Espírito que faz a regeneração, né? A transformação da velha criatura para a nova criatura. Efésios capítulo 1, preste atenção aqui em Efésios capítulo 1, olha que coisa maravilhosa. Então, perceba que Deus os escolheu para estarem entre os primeiros a receber a salvação. A escolha partiu de Deus. Não teve, o homem não teve nem sequer a condição de escolher a Cristo, né, a Deus, mas foi Deus. Partiu de cima, a salvação vem de cima para baixo, ou seja, de Deus para a humanidade. Efésios capítulo 1, olha o que é que diz agora Efésios capítulo 1, versículo de número 4. Presta bem atenção nesta revelação aqui, ó. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos, sem culpa diante dele. Presta atenção aqui. Antes da criação do mundo, Deus nos amou. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu em Cristo Jesus. Escolheu para quê? Para sermos santos, transformados, nova criatura, salvos em Cristo Jesus. Sermos santos, sem culpa, sem pecado, sem o peso, né? O que é ensinado nas escolinhas dominicais, sabatinais, salão do reino, Santa Ceia. Quem tem pecado, quem tem culpa, vem aqui na frente. Sem culpa diante de Deus. Quem fez isso?
Deus. Quem escolheu? Deus nos escolheu. Quando? Quando você levantou a mão na escolinha dominical? Não, no culto de oração. Quem quer aceitar Jesus? Quem quer aceitar Jesus, levante uma de suas mãos. Quando foi que você escolheu na eternidade? Você estava lá? Não, então não foi você que escolheu a Deus. Deus te escolheu antes da fundação do mundo. Nos amou e nos escolheu em Cristo Jesus para sermos santos, sem culpa, diante dele. Quem fez esta maravilha? O próprio Deus. Quando? Antes da fundação do mundo. 2 Timóteo capítulo 1, vá, anote, guarde, né? Essa historinha, essas historinhas nas escolinhas dominicais, Salão do Reino, né? E do sétimo dia, de dizer, faz um culto de evangelização. Aí o irmão está lá no cantinho, o irmão aí quer aceitar Jesus, levanta a mão. Não aceitou Jesus. Por quê? Não se aceita Jesus. Ele que nos escolheu. Ok? Não foi no domingo, nem numa segunda, nem no sábado, nem numa terça. Você já nasce salvo. Depois da cruz, já nasce salvo, meu irmão. Por quê? Porque ele nos escolheu antes da fundação do mundo, em Cristo Jesus, para sermos santos, sem culpa, sem pecado, inocente diante dele, a nova criatura. Agora, 2 Timóteo capítulo 1, 2 Timóteo, olha só, olha outra revelação. Capítulo 1, versículo 9. Versículo 9. Pois Deus nos salvou e nos chamou para uma vida santa. Quem salvou? Deus. Não foi o homem que não é no meu livre-arbítrio, né, que me dá esse direito, essa condição, né, esta moral de escolher a salvação, mas o texto não diz que foi meu livre-arbítrio, arbítrio, ou livre escolha, o poder de decidir se eu quero ser salvo ou não. A Bíblia não diz isso em lugar nenhum, pelo contrário, foi Deus que nos salvou e nos chamou para uma vida santa. Salvou e chamou, não porque merecêssemos, mas porque este era seu plano, desde os tempos eternos, mostrar sua graça por meio de Cristo Jesus. Maravilha! Glórias a Deus! Glórias a Deus! Glórias a Deus, bendito seja o nome dele, amém? Glória a Deus. Então, Deus aqui nos salvou, nos chamou para uma vida santa, não porque você mereceu, né? Não por causa da Santa Ceia, do dízimo, do sábado, do ósculo santo, do jejum, né? Do batismo nas águas. Não, isso é lixo. Isto não serve para nós. Não que nós merecêssemos, mas porque este era seu plano. Foi o plano de Deus nos salvar desde os tempos eternos, mostrar sua graça por meio de Cristo Jesus. Tem mais? Tem mais. 1 Pedro, mais um. 1 Pedro poderia mostrar dezenas de versículos. Vou mostrar esses aqui que é o suficiente. 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 18. 18. Pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata, nada deste mundo. Não foi pago com nada, nada deste mundo tem o valor suficiente para pagar a salvação, né, do pecador, com ouro, com prata, que perdem seu valor. 19, olha o 19, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado nem mancha. Fomos salvos porque nós fomos batizados nas águas. Quem crê e for batizado nas águas será salvo. Isso é uma mentira, isto é um engano, isto é uma falsa doutrina, isto é um lobo, isto é, quem prega desta forma
não tem respaldo nenhum nas Escrituras. Olha para cá e crê nisto aqui, ó. Mas com o precioso sangue de Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, né, que tirou o pecado de todo ser humano, tanto dos judeus como dos gentios. Está aqui, ó. Agora o versículo 20, olha o 20. Ele foi escolhido antes da criação do mundo, Cordeiro, mas agora, nestes últimos tempos dele, não os nossos, deles, os últimos tempos da era judaica, da lei, né, daquele aion, daquela era, do período do fim da lei, que acabou na grande tribulação no ano 70, aquele período de tempo, né, dos judeus, foi revelado por causa de vocês. Está aqui, ó. Ele foi escolhido antes da criação do mundo, mas agora, ou na era no ano 2021, no ano 2023, 2024, no ano 2030, não, mas agora, nesses últimos tempos, foi revelado por causa de vocês. Nós, não, eles. A igreja do primeiro século, eles. Então, aqui, né, que a salvação veio de Deus. A salvação pertence a Deus. A salvação foi um plano de Deus, um projeto de Deus estabelecido, né, desde os tempos antigos, antes da fundação do mundo, e foi decretado, né, em Cristo Jesus, na sua morte e ressurreição, trazendo na vida dos eleitos, né, a graça salvadora, redentora, sustentadora, poderosa de Cristo Jesus na vida dos predestinados, dos salvos em Cristo Jesus. Agora, meu querido e amado irmão, o que eu vou falar para você daqui para frente é a doutrina da salvação pela graça. Isso é muito importante. E tem irmãozinhos, né? Não desmerecendo, não, nada disso. Mas tem alguns irmãos da graça. Irmão, o senhor vem com essa história de graça, né? Não, o que importa para a gente é o que Jesus fez, está lá na grande tribulação, novo céu e nova terra. Meu amado, se você não aprender isso, você vai ser escravo de um sistema da graça, que também é um sistema. Alguns pregadores da graça, certo? Não têm certos conhecimentos profundos nas Escrituras. Nunca vi pregar isso aqui, na graça. Aqui, ó, que Cristo antes foi eleito, né? Foi escolhido. Aqui, ó, versículo de número 19. Olha só. Mas salvos com o precioso sangue de Cristo, Cordeiro de Deus, né? O 18, olha o 18. Pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus pais não foi pago com simples ouro ou prata que perdem seu valor. Mas com isso aqui, ó, ele foi escolhido antes da fundação do mundo, mas agora, nesses últimos tempos, derramou seu sangue no ano 30, os últimos tempos, até o ano 70, revelado por causa de vocês, a igreja de Pedro, de Paulo e de João. Certo? Agora, próximo estudo, irmão Van. É isso que eu digo. Você não pode desperdiçar mais nenhum estudo. No próximo estudo eu vou falar para você, só para você ter uma ideia aqui, ó. A doutrina da graça. É assim, ó. Uma das maiores e mais preciosas doutrinas da Bíblia, ou nas Escrituras, é a doutrina da graça de Deus, salvação somente pela graça. Salvação, meu irmão, não parte do homem. O homem não tem livre arbítrio para escolher as coisas espirituais. O homem não teve esse poder, esta capacidade. O homem tem o livre arbítrio para escolher que marca de carro ele quer. Quais as frutas que ele gosta. Ele que escolhe banana, laranja, limão,
abacate, abacaxi, ele tem essa liberdade de escolha. Se ele gosta de uma morena, de uma galega, né, de gorda, de magra, de alta, de baixa, ele tem esse poder de escolher. A decisão é dele, Deus não vai interferir. O homem tem a liberdade de escolher as cores, gosta de preto, de branco, vermelho, azul, amarelo. Ele tem essa liberdade, este poder de escolher. Deus não vai interferir. Agora, quando se tratou ou se trata das coisas espirituais, o homem não tem capacidade nenhuma. O homem não tem liberdade nenhuma. O homem não tem livre arbítrio para escolher as coisas de Deus. E nem tampouco essa historinha, essa doutrina de dizer que o homem é quem escolhe, que o homem tem a liberdade de decidir se quer aceitar a graça de Cristo para ser salvo ou não. Então, isto é uma inverdade, é uma doutrina enganosa. Você quer ver uma coisa? Não só a salvação, mas todas as bênçãos na vida dos eleitos são resultados da graça de Deus. Então, não foi só a salvação que veio antes da fundação do mundo, certo? Aqui, ó, ele foi escolhido antes da fundação do mundo para nos salvar, a própria salvação, a graça foi um plano de Deus, uma dispensação da graça, um projeto de Deus, certo? Um decreto de Deus para salvar o seu povo, os escolhidos, os eleitos, antes da cruz e também depois da cruz, continua salvando, derramando a sua graça. Irmão Van, mas o homem não existe mais salvação. Existe sim. O nosso espírito já nasceu salvo, mas a salvação do conhecimento, né? Chamado de metanoia, que Paulo chama de metanoia, que é a mudança de pensamento, deixar de pensar como um religioso, como nós éramos religiosos da religião evangélica, Testemunho de Jeová, catolicismo romano, espírito, qualquer uma outra religião, né? Sétimo dia, certo? Deixar de pensar como eles e agora pensar como diz as Escrituras, como ensinou as cartas do apóstolo Paulo. E isto é metanoia, e isto sim é salvação da mente. E o nosso espírito já nasce salvo, eleito para a vida, predestinado para herdar a vida eterna no reino eterno de Cristo Jesus. Ok? Tranquilidade? Então, na doutrina da salvação, da graça, não só a salvação, deixa eu ver aqui o horário, beleza, tranquilidade. Então, no próximo vídeo, você não vai perder, eu tenho certeza que você não vai perder e vai ajudar este canal a crescer. Já vai deixando o teu like aí, já vai deixando lá onde está assim, ó, vai lá, aperta aquela mãozinha lá, não é inscrito, está batendo com as tuas ideias, né? Você vai lá e se inscreve no canal Metanoia da Graça. No próximo estudo, a doutrina da salvação pela graça é uma das maiores e mais preciosas doutrinas da Bíblia. Da Bíblia. Ou seja, é a da graça de Deus. A doutrina mais encantadora é a doutrina da graça de Deus. Salvação somente pela graça. Agora, não só a salvação, mas todas as bênçãos na vida dos eleitos, dos escolhidos, dos predestinados. Eu disse, todas as bênçãos, né, na vida dos eleitos são resultados da graça de Deus. Quer saber isso? Próximo estudo, paz do Cristo eterno.